Agora vamos demonstrar a mobilização da primeira costela. Essa mobilização é extremamente importante porque em pacientes que também usam a musculatura acessória para fazer a respiração, eles acabam fazendo com que haja uma elevação da primeira costela, o que a gente chama de costela inspirada. A gente sabe que a primeira costela ela nasce lá de T1, da primeira vértebra torácica, e vai se inserir lá no externo. Ela tem algumas inserções musculares, como por exemplo dos escalenos anterior e escaleno médio. Então, quando essa musculatura está sendo muito requerida, muito exigida, ela acaba puxando a primeira costela para cima e essa costela fica inspirada. Então, para que a gente consiga liberar essa musculatura que está se inserindo na primeira costela e deprimir a primeira costela, a gente precisa fazer algumas manipulações, tá? Essa primeira costela inspirada, ela é muito vista nos pacientes que têm síndrome do desfiladeiro torácico. A gente já sabe que a síndrome do desfiladeiro torácico é a compressão do plexo braquial a esse nível. E quando essa costela está muito inspirada, ela tem a capacidade de comprimir principalmente as raízes inferiores do plexo braquial, C8 e T1, certo? Então, primeiro, antes de a gente manipular essa primeira costela, eu tenho que verificar realmente se essa costela ela está móvel, hipomóvel ou hipermóvel. Como é que eu verifico? Eu venho aqui por trás da saboneteira anatômica, que é essa região que delineia o trapézio superior. Se a gente observar, tem uma linha aqui. Por trás da linha, eu estou em cima da primeira costela. Então, eu venho com meus polegares e eu palpo as duas costelas. Eu estou vendo que a costela esquerda é um pouco mais móvel na Marcela do que a costela direita. Existe alguma dor, Marcela? Não. Não. E nesse lado? Também não. Também não. Ok. Se existisse alguma dor, a gente manipularia e essa manipulação seria um pouco desconfortável. Ela não deve ser dolorosa, mas um pouco de desconforto o paciente geralmente vai relatar, tá? Então eu encontro uma substância óssea aqui em cima, nessa primeira costela, vi que ela está inspirada com relação ao outro lado, eu venho aqui por trás, pego no occipito da paciente, faço uma leve tração, e ao mesmo tempo que eu peço para a paciente fazer uma inspiração forçada, puxando pelo nariz e soltando pela boca. À medida que ela solta, que ela faz a expiração, eu vou deprimindo essa primeira costela. Sempre eu deprimo no sentido oblíquo. Eu estou indo inferiormente e no sentido do outro quadril. Então, sempre que ela inspira, eu mantenho, sempre que ela expira, eu tento descer um pouco mais essa primeira costela. Muito bem. Eu posso, no final de 3, 4, 5 inspirações, fazer uma inclinação para o lado contralateral. Então, com isso, eu estou fazendo um alongamento de escalenos, porque os escalenos se inserem lá na primeira costela, ao mesmo tempo que eu estou provocando uma depressão da primeira costela. Se eu, além de fazer uma inclinação lateral, fizer uma rotação para o mesmo lado, eu estou alongando principalmente escalenos anterior e médio. Se eu fizer uma rotação para o lado contralateral, eu estou alongando principalmente escaleno posterior. Escaleno posterior, ele vai se inserir a nível de segunda costela. Se eu quiser sensibilizar ainda mais essa manobra, eu posso colocar minha mão, meu braço, meu antebraço, a nível posterior da coluna cervical do paciente, fazer uma leve rotação contralateral, palpar novamente essa primeira costela, pedir uma inspiração, expiração, e aí eu rodo e inclino para o lado contralateral. Quando a paciente expira, eu deprimo a primeira costela. Então, essa técnica é uma técnica muito eficaz para ser utilizada em paciente que tem uma costela inspirada, primeira costela inspirada.